Bem-vindo, caro teleouvinte! É mais uma emissão telebombástica da Bomba na História. Pois hoje não vamos dar conta de nenhuma nota introdutória, vamos diretamente para o tema em questão, a afirmação de novas potências. Continuamos durante a Guerra Fria, mas vamos olhar para palcos diferentes, para além das duas grandes superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Vamos dar uma voltinha ao Japão, vamos dar uma voltinha à China e, quem sabe, à Europa, que se vai afirmar como um grande polo de desenvolvimento económico. Posto isto e sem mais demoras, aqui vamos, Telebomba no ar, bombemos juntos! A partir do final dos anos 60 e ao longo dos anos 70, a visão do mundo herdada do pós-guerra, assente na rivalidade entre as duas superpotências, tendeu a ser posta em causa. O aparecimento de novas realidades políticas e de novas potências que procuraram desligar-se da dependência face aos dois blocos abriu caminho para o enfraquecimento do bipolarismo. No Bloco de Leste, a ruptura do acordo sino-soviético em 1956 permitiu à China comunista assumir um papel de liderança, sobretudo na Ásia, rivalizando com a União Soviética. Moscovo e Pequim tornaram-se antagonistas. No Bloco Ocidental, a França retirou-se da NATO em 58. O projeto de uma comunidade europeia, iniciado em 1950, consolidou-se com a criação da Comunidade Económica Europeia em 56. Os Estados Unidos viram o seu poder enfraquecer devido à Guerra do Vietnã, criticada pela opinião pública interna e internacional. Assistiu-se a uma viragem para uma nova era marcada por uma nova relação de forças. O Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas conseguiu em menos de uma geração registar um rápido desenvolvimento económico e tornar-se numa das principais potências económicas mundiais nos anos 60. O período de crescimento e de prosperidade entre 1955 e 1973 ficou conhecido como Milagre Japonês. O primeiro boom da economia japonesa decorreu entre 1955 e 1961. Neste curto período, a produção industrial praticamente triplicou. Os investimentos do setor privado aumentaram quase 600% e os empresários entraram num autêntico frenesi de inovação. Os setores que neste período adquirem maior dinamismo são os da indústria pesada, construção naval, máquinas, ferramentas, química e dos bens de consumo duradouros como televisores, rádios, frigoríficos. Depois de um período de estagnação, nos finais dos anos 60, a economia japonesa conheceu um segundo surto de crescimento, tão pulsante quanto o anterior. Entre 1966 e 1971, a produção industrial duplicou e criaram-se 2,3 milhões de novos postos de trabalho. Além do desenvolvimento dos setores clássicos, como a siderurgia, este surto de crescimento assentou sobretudo em novos setores, como a produção de automóveis, televisores a cores, aparelhos de circuito integrado, por exemplo. É nesta altura que os automóveis nipónicos invadem as estradas americanas, partindo depois à conquista da Europa. Este novo boom transformou o Japão na segunda maior economia do mundo, a seguir aos Estados Unidos. Este extraordinário crescimento económico deve-se à conjugação de vários fatores, entre eles a ajuda americana.
Ocupado pelos aliados sob liderança americana entre 1945 e 1952, o Japão modernizou-se e beneficiou de um plano de ajuda económica, conhecido pelo Plano Dodge, mais ou menos 2 bilhões de dólares, e o semelhante ao Plano Marshall que a Europa beneficiou. Com a implantação do comunismo na China em 1949, o país passou a ser visto como um poderoso aliado do bloco ocidental na Ásia. Com a ajuda americana, assistiu-se a uma profunda reforma no Japão. No plano político, o primeiro objetivo foi a democratização, a descentralização das instituições e a desmilitarização. O sistema imperial manteve-se no quadro de uma monarquia constitucional. O general MacArthur receava a desintegração política do Japão e considerou que o militarismo japonês causara o envolvimento na guerra. O filho mais velho do imperador, Akihito, tornou-se símbolo da evolução do Japão quando se casou em 10 de abril de 59 com a jovem Michiko Soda, sem ascendência aristocrática, embora filha de um rico industrial que se tornou símbolo da modernização e democratização do país. No domínio social, aboliu-se a aristocracia privilegiada e militarista. No plano económico, procedeu-se à distribuição de terras e ao desmantelamento das zaibutsu. Depois da era Meiji, as empresas foram agrupadas em grandes grupos económicos denominados zaibatsu, as trusts americanas, dos quais se destacaram empresas como a Mitsubishi, a Nissan e até mesmo a Toshiba. Os americanos abriram também o seu mercado aos produtos japoneses e forneceram tecnologias. O auxílio financeiro de cerca de 2 bilhões de dólares, providenciado por intermédio do Plano Dodge, contribuiu para a reconstrução de um país devastado e para a sua rápida recuperação económica. A partir da Guerra da Coreia, na qual os Estados Unidos se envolveram no contexto da Guerra Fria, assistiu-se a uma fase de aceleração do crescimento japonês. O expansionismo do comunismo na Ásia levou os americanos a considerarem o Japão fundamental para a contenção do avanço do comunismo. A sua posição geoestratégica tornou-o um aliado capitalista dos americanos na Ásia, permitindo-lhe beneficiar de acordos privilegiados com os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconheceram a necessidade de estabelecer bases militares no Japão, através do Pacto de Segurança Nipônico-Americano de 1951 e, em 1955, reconheceram o Japão como Estado independente. No domínio político e diplomático, assistiu-se ao reforço da posição do Japão na Ásia e no Pacífico. Durante este período, e com o aumento da procura externa, a economia japonesa entrou em crescimento, o já conhecido milagre japonês. As empresas tornaram-se competitivas, apoiaram a investigação e inovação e revelaram grande capacidade de adaptação a novos desafios, mobilizando capitais para reinvestimento na atividade produtiva. O desenvolvimento de um sofisticado modelo de colocação dos produtos japoneses nos mercados internacionais contribuiu para dinamizar a economia japonesa voltada para as exportações. O PIB duplicou em menos de 25 anos e cresceu ao ritmo de 10 a 14% por ano, até ao fim dos anos 60. Em 1968, o PIB japonês era o segundo maior dos países do bloco ocidental. A nível interno, podem-se destacar vários fatores que contribuíram para o crescimento económico do Japão. Logo, a mentalidade dos japoneses,
marcada pela disciplina, pela aceitação da autoridade, pela lealdade e desejo comum de desenvolvimento do país, contribuiu para mobilizar a população para a reconstrução económica. Uma abundante mão de obra foi fundamental para o milagre japonês. A aposta num sistema de educação rigoroso e de qualidade contribuiu também para a formação de trabalhadores altamente qualificados. A valorização de áreas como a matemática e as ciências exatas possibilitou o desenvolvimento de setores tecnológicos. O investimento na formação dos recursos humanos na área das novas tecnologias permitiu ao Japão tornar-se pioneiro e líder em produtos eletrónicos. A competitividade assentou numa primeira fase em baixos salários, que acabaram mais tarde por alcançar os níveis praticados nos países industrializados, começando os trabalhadores a usufruir de benefícios, bónus, formação, assistência e seguros. O enfraquecimento das forças sindicais a partir de 1950 possibilitou a redução dos antagonismos entre patrões e operários, com vista a um objetivo comum: a recuperação e o crescimento. A estabilidade das condições de trabalho e o emprego para a vida nos anos 50 e 60 contribuíram para aumentar o empenho e a motivação dos trabalhadores. Do ponto de vista económico, a adoção de métodos de racionalização do trabalho, a par da existência de uma mão de obra especializada e leal às empresas, possibilitaram o aumento da produtividade. Durante o período de crescimento, investimentos avultados possibilitaram a modernização da indústria do aço, da metalurgia, da maquinaria, do têxtil e da química. As poupanças dos trabalhadores japoneses foram canalizadas pelos bancos para o desenvolvimento da indústria e do comércio. A capitalização bolsista também favoreceu a modernização das indústrias. O peso pouco significativo dos gastos militares permitiu que os recursos financeiros fossem canalizados para o desenvolvimento. As empresas formaram cartéis que dominavam os vários setores económicos. Do ponto de vista político, o Estado adquiriu um papel muito relevante. A estabilidade política assegurada desde 1955 pelo Partido Liberal Democrata permitiu ao Estado tornar-se um verdadeiro parceiro no investimento e no apoio às indústrias empresariais. O Estado interveio na economia através da regulação, do planeamento, da coordenação do desenvolvimento industrial, da concessão de créditos, da proteção às empresas e do mercado nacional. De facto, o governo, as empresas e as indústrias delinearam um programa de crescimento económico concertado para o desenvolvimento industrial e para incentivar o comércio externo. As empresas beneficiavam do apoio do Estado mediante a aplicação de taxas para proteger a produção nacional dos produtos estrangeiros. Estas condições possibilitaram um crescimento económico notável. A produção industrial aumentou consideravelmente, passando do índice 100 em 1950 para o índice 260 em 1960. O Japão ocupou um lugar de destaque no mercado internacional, sobretudo americano, e no mercado regional na zona do Pacífico. Tornou-se um modelo para outras economias da região do Sudeste Asiática que seguiram o seu exemplo nos finais dos anos 70 e 80. Outra das potências que se destacou durante a Guerra Fria foi a China e o seu afastamento do bloco soviético. O comunismo chinês foi desde logo marcado pela personalidade carismática do seu líder Mao Tse-tung, que rapidamente se elevou à condição de grande teórico marxista, ombreando com Lenin e Stalin, como podemos observar neste cartaz de propaganda política chinesa.
A República Popular da China, liderada por Mao, inspirou-se nas ideias marxistas-leninistas. Os comunistas chineses aceleraram a desintegração dos antigos valores tradicionais e conservadores, bem como aproveitaram a experiência da Revolução Russa. A nação chinesa foi mobilizada para um programa de desenvolvimento económico com vista a transformar um país agrícola num país industrializado. Procedeu-se à redistribuição da terra e criou-se uma rede de cooperativas com o objetivo de eliminar a classe de proprietários. A planificação da economia adotada a partir de 1952 procurou desenvolver a indústria de acordo com o modelo socialista, a nacionalização das empresas. Em termos políticos, a partir de 1954, a nova Constituição chinesa consolidou as estruturas do Estado e institucionalizou o comunismo. O comunismo chinês caracterizou-se pelo papel central do Partido Único, o PCC, Partido Comunista Chinês. O poder do líder carismático, alvo de forte culto de personalidade. O centralismo administrativo. O recurso a meios repressivos de combate à oposição, como os campos de trabalho, os laogai, para a reeducação dos dissidentes. As dificuldades de implantação da coletivização e os fracos resultados das reformas iniciais levaram Mao a empreender uma tímida liberalização a partir de 1957, conhecida como o período das 100 flores. Com vista a minorar o descontentamento popular, permitiu uma certa liberdade cultural. No entanto, a contestação cresceu e o governo respondeu com repressão e purgas em grande escala. Em 1958 foi lançado o segundo plano económico denominado Grande Salto em Frente, com vista a coletivizar a agricultura e a indústria. Considerando que a industrialização não devia ser feita à custa do campesinato e que as cooperativas e propriedades coletivizadas de tipo soviético eram desadequadas à realidade chinesa, Mao definiu um novo modelo. Criou comunas populares como base de organização social e económica. Organizadas como cidades autossuficientes, à maneira militar, dispunham de brigadas e de batalhões de produção. Todas as forças de trabalho e de produção, incluindo mulheres, eram mobilizadas para se dedicarem aos trabalhos dos campos e das fábricas. No entanto, o grande salto em frente foi um verdadeiro fracasso. O programa comunal foi abandonado e a agricultura adotou uma linha coletivista, segundo a qual os camponeses eram autorizados a vender e a trocar os excedentes. A industrialização dos campos foi estimulada, mas a maior parte da população, cerca de 90%, continuou a viver de uma agricultura de subsistência. Este desequilíbrio entre a agricultura e a indústria foi atenuado com apoios financeiros e a vinda de conselheiros técnicos da União Soviética. Durante os anos 50, a China seguiu o modelo soviético e contribuiu para a expansão do comunismo. Mas a China, a partir de 1956, desenvolveu uma via própria do comunismo, com originalidades teóricas e práticas. Esta nova via assentou na ideologia desenvolvida por Mao Tse-tung, o maoísmo, inspirado nas suas orientações políticas. O maoísmo adotou o marxismo às particularidades da China e defendeu como ideias centrais a estreita relação entre o papel das massas e do Partido Comunista, a industrialização realizada apenas com as suas próprias forças, o desenvolvimento equilibrado entre o campesinato e a indústria, a autonomia
de comunas revolucionárias, a mobilização de grandes movimentos políticos e económicos levados a cabo pelas massas populares revolucionárias. Entre 1966 e 1969, Mao lançou o último grande movimento de massas revolucionárias, a Revolução Cultural, uma aplicação radical do comunismo apoiada nos Guardas Vermelhos. A Revolução Cultural foi apresentada como um movimento moderno, projetado para derrotar os quatro velhos, isto é, as ideias, a cultura, os costumes e os padrões tradicionais chineses. Pôs em causa a elite, os altos quadros do partido e a inércia dos quadros dirigentes. Mao, o grande timoneiro, assim era designado, mobilizou os jovens estudantes para porem em marcha a revolução, tanto nas cidades como nos campos. Uma intensa ação de propaganda e de doutrinização foi promovido por jovens estudantes de toda a China, que divulgaram os ensinamentos de Mao contidos no Livro Vermelho. A Revolução Cultural resultou no confronto entre várias fações que se reclamavam como as verdadeiras intérpretes do maoísmo e que lançaram o caos e a violência no país. Depois da morte de Stalin, em 1953, as relações sino-soviéticas deterioraram-se. A desestalinização e a coexistência pacífica promovida pela União Soviética de Nikita Khrushchev foi duramente criticada por Mao. A China procurou afirmar-se unilateralmente na cena internacional de forma mais independente, visível pela recusa em aderir ao Pacto de Varsóvia. A 20 de junho de 1959, Moscovo rompeu o acordo secreto de cooperação nuclear. A visita do líder soviético a Pequim em outubro de 59 não atenuou as divergências políticas e ideológicas entre os dois países. O afastamento foi visível em 1960 com a retirada de cerca de 1.400 conselheiros soviéticos da China. Mao acusou a União Soviética de ter abandonado a China, num sinal de decadência capitalista. Considerando-se guardião da pureza ideológica do comunismo, Mao rompeu com a União Soviética em 1963. A cisão sino-soviética foi o culminar do longo processo de separação entre as duas potências comunistas. Mao promoveu um novo modelo comunista que considerou como o verdadeiro comunismo. A República Popular da China foi reconhecida internacionalmente e substituiu o regime de Taiwan enquanto membro permanente no Conselho de Segurança da ONU em 1971. A China, no início dos anos 70, ainda que usando um discurso radical contra o capitalismo, optou pela aproximação aos Estados Unidos. Em 1971 foi assinado um acordo com os Estados Unidos e em 1972 o presidente americano Richard Nixon visitou Pequim. On July 15, 1971, President Nixon requested time on national TV. The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Zhou Enlai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China. The effect was electric. The idea was almost unimaginable. The Washington Post said, if Mr. Nixon had revealed he was going to the moon, he could not have flabbergasted his world audience more. The Cold War was raging.
In Southeast Asia, China was North Vietnam's ally, and Richard Nixon's credentials as an anti-communist were long-standing and impeccable. But in the fall of 1967, Nixon wrote a seminal article about Asia after Vietnam. Taking the long view, he wrote, "We simply cannot afford to leave China forever outside the family of nations. There is no place on this small planet for 1 billion of its potentially most able people to live in angry isolation." In January 1969, in his first inaugural address, President Nixon confirmed his determination to change America's policy toward China. We seek an open world, a world in which no people, great or small, will live in angry isolation. On February 17, 1972, after 2 years of secret and delicate negotiations, the President and First Lady were on their way to China. Premier Zhou Enlai was waiting at Beijing. In 1954, the U.S. Secretary of State had snubbed the then foreign minister. Nixon wrote in his memoirs, "I knew that Zhou had been deeply insulted by Foster Dulles' refusal to shake hands with him. When I reached the bottom of the steps, therefore, I made a point of extending my hand as I walked toward him. When our hands met, one era ended and another began." A few hours later, the President met with Chairman Mao Zedong. The 79-year-old leader was in frail health, but the lively hour-long meeting included philosophy, history, and banter. Mao said, "I voted for you during your last election." Nixon said, "I think the most important thing to note is that in America, at least at this time, those on the right can do what those on the left can only talk about." Throughout his career, Richard Nixon always reserved time for strategic thinking, making and refining extensive notes on yellow pads. In preparation for his China trip, he considered all the possible permutations of policy involved. What they want, what we want, what we both want. At the Great Hall of the People, the President and the Premier exchanged toasts. Said in your toast, the Chinese people are a great people. The American people are a great people. We have at times in the past been enemies. We have great differences today. What brings us together is that we have common interests which transcend those differences. At the end of the trip, diplomatic ground was broken with the Shanghai Communique. After covering the points on which both sides had reached agreement, they proceeded to detail their different positions on all the other outstanding issues. Nixon referred to this in his final toast to Shanghai on the eve of his departure. That communique will make headlines around the world tomorrow. But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead. We have been here a week. This was the week that changed the world. During a visit to the Great Wall, the President reflected on the purpose and potential of the trip. And one stands there and sees the wall going to the peak of this mountain, and I think that you would have to conclude that this is a great wall and that it had to be built by a great people. I think one of the results of our trip, we hope, may be that the walls that are erected, whether they are physical walls like this or whether they are other walls of ideology or philosophy, will not divide peoples in the world. That peoples, regardless of their differences in backgrounds and their philosophies, will have an opportunity to communicate with each other, to know each other, and to share with each other those particular endeavors that will mean peaceful progress in the years ahead. Well, goodbye. After President Nixon returned home, Clare Boothe Luce told him that 1,000 years from now, they will say of you, he went to China. And it began 40 years ago with a week that changed the world. Entre 1972 e 1973, sucederam-se visitas oficiais e acordos de cooperação militar e comercial entre os dois países que contribuíram para consolidar o afastamento sino-soviético.
Quando Mao morreu, a 9 de setembro de 1976, a China tinha conquistado um papel internacional de relevo. No entanto, a nível interno, a China era um país economicamente débil e culturalmente abalado, afastado dos circuitos do comércio global, que na época se encontrava em fase de aceleração. Aos sucessores de Mao coube o desafio de modernizar a China e de integrá-la nos circuitos da economia mundial. E foi assim, caro ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão telebombástica. Foi um gosto, foi um prazer. Mas antes de nos despedirmos, informamos que na próxima emissão continuaremos a falar da afirmação de novas potências, particularmente a Europa. Falaremos da criação da CEE. Quem não sabe o que é que foi a CEE? Eu não quero ir à máquina zero! E, claro está, caro ouvinte, falaremos também de um outro aspecto que, enfim, incomoda, porque tudo o que sobe também desce. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que a prosperidade, os 30 gloriosos, vem por aí abaixo. É a altura em que o petróleo vai subir em grande escala. Bom, caro ouvinte, deixamos o cartel ouvinte em sossego, convidamo-lo a visitar ou revisitar as emissões disponíveis nesse arquivo tecnológico que é o YouTuber e não esqueça também de divulgar este movimento cívico que é muito importante, que é o hashtag Eu Aprendi com a Bomba. Foi um gosto, cartel ouvinte, foi um prazer, foi uma delícia. E, portanto, contamos com a sua presença na próxima emissão. Se não puder estar, olhe, temos pena. Então, até um dia destes. Telebomba no ar. Bombemos juntos.